Boa tarde, pessoal. Boa tarde a todos. Obrigado pela presença. Eu sou Diogo Fontana, escritor, editor literário, fundador da Editora Danúbio. O trabalho da Editora Danúbio é primordialmente de revelação e valorização de novos escritores para a literatura brasileira, ficcionistas e ensaístas. E hoje aqui eu tenho do meu lado o Luiz César de Araújo, escritor aqui da casa, autor do primeiro livro da editora, que foi A Vida e a Traição, em 2014, e paranaense, que mora em Curitiba aqui há muito tempo. Então, queria que vocês dessem uma salva de palmas. E já vou fazendo a primeira pergunta. Qual que é a diferença, Luiz, desse livro para os anteriores? Você ficou 8 anos sem publicar, e agora aparece com um livro. O que mudou? Boa tarde, Diogo. Esse é um livro mais maduro. Eu trabalhei com mais calma nos contos desse livro. O primeiro era mais uma experimentação, né? Eu ainda não tinha experiência, eu ainda não tinha levado muito a sério, né, o que era literatura, ainda não sabia muito bem como fazer, era tudo uma experimentação, era dar asas à imaginação. Nesse, o trabalho foi mais de dar rédeas à imaginação, né? Mais de cortar do que de acrescentar. Então, nesse eu cortei muita coisa, eu fui muito mais rigoroso com o que ia entrar. Então, é um livro mais meditado, né, do que os primeiros contos. Foi mais difícil escrever do que na primeira vez. Cada página, como diria o poeta, saiu gota a gota do coração, né? Nos primeiros a coisa fluía mais facilmente, né? Não era tão difícil como nesse. Então, esse é um livro mais profissional, não diria, mas em que eu já compreendo melhor o trabalho, o ofício de escritor. Então, é um livro, do ponto de vista da matéria e do estilo, ele é um livro realista, né? Não tem contos fantásticos como tinha no primeiro, né? São todos contos realistas, que se passam em ambiente urbano, né? Diferente do primeiro, que você tinha contos com temática surrealista, com ambientação em lugares como no céu, por exemplo, como em cidades fantásticas, né? Esse não, são todos contos que se passam nos nossos dias, né? Nas nossas cidades, com pessoas reais, do nosso convívio, do nosso meio. Então, acho que basicamente essas são as diferenças. Você fez, depois de prontos os 9 contos, né, quando a gente já estava para publicar, você fez uma separação que ficou no sumário, né? Dividiu em 3 pedaços, né? 3 contos para cada bloco. 9 contos, 3 blocos com 3 contos. E o bloco final, você chamou de Pais e Filhos, Vícios e Virtudes, tem os 3 contos de Fragmentos de um Diário, O Filho Doente e Naquela Madrugada, a meu ver, dá uma mudança de tom no que vem no livro, né? E eu acho que ali é onde você mais cresce. Eu acho que são os 3 contos mais maduros e mais sérios, na tua opinião? Eu tenho a impressão que sim. Ali a coisa ficou séria, né? Nos primeiros, a temática é mais leve, ali a temática é mais pesada, né? Pais e filhos, vícios, virtudes, a transformação dos vícios em virtudes, a responsabilidade dos pais, a destruição das famílias, né? São temas bem modernos, né? Bem presentes hoje em dia. Realmente, ali há uma seriedade que não tinha nem no primeiro livro, talvez no segundo, né? Pela relação do Luciano com seu pai, com a sua família, mas realmente os 3... Eu não agrupei necessariamente os 3 últimos contos tendo isso em vista, né? Essa separação que você mencionou, ela me veio depois, quando eu estava pensando na ordem que os contos apareceriam, e acabou que, pela temática, eles acabaram ficando juntos. Mas não era algo que eu tinha em mente antes de escrever nem nada. Mas realmente são contos sérios,
diferente do que vinha acontecendo no primeiro livro e nos primeiros contos desse livro também, realmente. Você falou que você deu rédeas à imaginação, acho que você deu rédeas também às digressões, né? Parece que o estilo está mais enxuto, mais narrativo mesmo. No segundo livro também, Na Sombra do Pai, já está mais narrativo. No primeiro você tem aquelas longas digressões do narrador, em terceira pessoa, aquela coisa mais machadiana. Nesse você limpou bastante e várias vezes, principalmente o primeiro isso é nítido, né? Porque você usa até esse artifício, é uma pessoa contando uma história. E eu tive essa impressão em todos os contos, né? É alguém, é uma voz de um contador de histórias mesmo. Isso foi fabricado mesmo, de propósito? Eu acho que isso é natural da evolução. No primeiro livro, a gente tem aquela necessidade de mostrar o quanto a gente sabe, o quanto a gente conhece de autores clássicos, fazer citações, né? É uma necessidade de se afirmar, né? Então fazer referências, encher o livro com referências eruditas, né? Citações eruditas. Isso teve muito no primeiro livro, muito menos no segundo, praticamente nada. E agora, nesse último, realmente é algo que eu abandonei completamente. É algo que me incomodava até no primeiro livro, era a quantidade de referências cultas, de citações de poemas, de escritores. Isso eu abandonei por completo nesse livro. Porque a ideia era apenas contar uma história, da maneira mais clara e mais objetiva possível. E nisso de contar a história, tem um dos contos, que é do Dona Olga e seu Pilim, Isso. que é o terceiro conto do livro, que a coisa entra num limite entre o conto e a crônica. Esse conto, pessoal que ainda não leu, narra a história, se passa em Curitiba contemporâneo, no centro de Curitiba, e tem um barzinho, um boteco ali, administrado pela Dona Olga e o seu Pilim, e ele descobre ali uma história da mulher relacionada ao Dalton Trevisan. E conta um pouquinho disso aí e confessa o que é crônica e o que é conto aí. A Dona Olga e o seu Pilim são pessoas que existiram realmente com esses nomes, Dona Olga e seu Pilim. O lugar existiu, então inclusive tem aqui na plateia tem o Jefferson, acho que ele conheceu o lugar. Era um botequinho, um barzinho, uma venda, esses botequinhos como tem tantos aí, né? E ficava perto do meu trabalho, na época que eu trabalhava presencial ainda, e eu ia na hora do almoço lá para ler, escrever, e passava o meu horário de almoço lá, às vezes enforcava o trabalho à tarde, passava a tarde inteira lá. E um dia a Dona Olga me conta que ela conhecia o Dalton Trevisan e ela era a Olga que estava no Apolaquinha. E realmente aquilo é verdade, ela era a Olga do Apolaquinha. E essa história ficou comigo muitos anos, e para quem eu contava eles me diziam, não, você tem que escrever um conto sobre isso. E tá lá o conto, Dona Olga do Apolaquinha e eu lendo Shakespeare no fundo do boteco do seu Pilim. O boteco não existe mais, há alguns anos já que ele não está mais lá. Inclusive existe um restaurante chamado Seu Pilim, que fica ali perto, e eu um dia fui lá perguntar se era do Seu Pilim, ele falou que não, era uma homenagem ao Seu Pilim. Mais uma. Mais uma. O restaurante fica numa rua ali perto, e é uma homenagem ao Seu Pilim. Então o Seu Pilim existiu, o lugar existiu. A Dona Olga realmente me disse o dia que ela era a Olga do Apolaquinha, e agora está no livro aí. Tem outro conto que é o do motorista de Uber, e que você falou explicitamente para mim quando eu estava escrevendo que ele era baseado num modelo do Tchekov. Assim, tem um conto do Tchekov, eu vou pegar esse conto do Tchekov aqui e vou usar essa mesma história num cocheiro do século XIX, e ele vai se tornar o motorista de Uber em Curitiba do século XXI. Sim, você fez isso. A pergunta é, esse negócio de escrever com modelos, você fez bastante isso ou foi só nesse caso? Sim, depois, analisando, eu vi o quanto eu faço isso, o quanto eu uso histórias de outros escritores, adaptando-as para a realidade cotidiana, moderna de hoje, né? Muitos escritores sempre fizeram isso, né? Então, a realidade, ela inspira a literatura e os escritores se inspiram nos escritores que lhes precederam, né? Quantas das peças de Shakespeare não são
peças, escritos anteriores, né? Então, eu faço muito isso, acontece demais. Por exemplo, esse conto é o segundo conto do livro, né? É o segundo. Ele foi baseado naquele conto do Chekhov. Me fugiu o nome agora. Depois eu não você sei, corta não essa sei. parte. Não. É Angústia. Pode esquecer, não tem problema. Foi baseado no Angústia do Chekhov, que é o sujeito que perdeu o filho e ele é um motorista de coche, motorista de praça, e ele quer contar a história do seu filho, e ninguém dá bola, entra o casal, ele vai contar e eles não estão nem aí para ele, e entram os estudantes, ele tenta contar e ninguém ouve ele, até que no final do dia ele vai dar a aveia pro seu cavalo e ele conta a história pro cavalo e o cavalo ouve, né? E essa história é de um homem de meia idade que tenta contar a sua história, ele foi despedido, ele foi demitido e ele tem experiência profissional, ele está tentando se recolocar e ninguém dá a menor bola, a pessoa entra, toca para a esquerda e tal, não, mas eu já trabalhei no banco, toca, vira da direita, e ninguém dá bola. E no final do dia ele bota a cabeça no travesseiro e faz a entrevista de emprego que ele passou o dia todo ensaiando com as pessoas que entravam no seu táxi, né, no seu Uber. Isso acontece bastante. Tem um outro conto nesse livro também, que é o Interrogatório de uma Criminosa, também é baseado num conto do Chekhov, que inclusive tem esse nome, o Interrogatório de um Criminoso, que é o sujeito que roubava parafusos da via férrea, né, e ele está sendo interrogado e o juiz diz, mas você não pode roubar parafusos da via férrea, isso é um crime. Ele, não, mas todo mundo lá na SBA faz, né? Qual que é a gravidade? E ele não se dá conta da gravidade de tirar os parafusos da via férrea. E esse é uma personagem do 8 de janeiro, uma senhora, inspirada numa senhora aí que ficou conhecida, que invadiu, subiu na mesa do Xandão, e ela não se dá conta da gravidade do que ela estava fazendo, né? Eu queria derrubar o governo, eu queria enforcar o ministro. Não, mas a senhora não pode fazer isso. Não, mas a gente precisa fazer alguma coisa, né? Aquela pessoa, né? O faniquito de Agirde, que falava Olavo. E esse conto é interessante porque o narrador ele não toma partido, ele não é um conto de proselitismo político. O narrador ele coloca frente a frente duas visões de mundo, né? O pessoal da direita e o pessoal da esquerda, cada um vendo no outro a ameaça à democracia. Então, ela vê no delegado o repressor que está acabando com a democracia, e ele vê nela a extremista que está acabando com a democracia. Os dois ali, frente a frente no interrogatório. Foi baseado nesse conto do Chekhov. Se eu for puxar pela memória, tem muita coisa que é baseada em temas que a literatura mesmo fornece, né? Esses dois são do Chekhov, mas se eu puxar pela cabeça eu encontro outros, com certeza. Esse personagem, motorista de Uber, né? Tem dois tipos. Tem o personagem, tem bastante homem comum, mulher comum, pessoas comuns, e também tem bastidores de figurões. Eles aparecem bastante. Você é um homem comum que trabalha com figurões. Sim. Você trabalha em gabinetes de juiz, nesse ambiente todo jurídico que tem medalhões da sociedade brasileira. E aparece no livro, né? Tem delegado, tem juiz, tem advogado, gente poderosa. E você parece que tem um certo fascínio de levantar o véu e ver esses bastidores. Porque você estava lendo o livro do Douglas Lobo, Areia Movediça, esses tempos, e você falou para mim, né? Estou achando uma delícia conhecer os bastidores da Petrobras, né? E o Douglas trabalha na Petrobras e o livro dele revela essa parte. Você tem esse fascínio, né? Aquele negócio, a gente tem que cavar onde está, né? É a nossa realidade que vai fornecer o material, né? Inclusive, nesse conto que você mencionou, tem uma cena que é inspirada também numa cena da literatura, que é quando o pai, o senhor, um desembargador aposentado, depois da festa da posse do filho, que tomou posse como juiz, né? Depois todo mundo comeu, dançou, se divertiu, o pai puxa o filho pelo braço e fala, vem aqui que eu vou te contar umas verdades da vida. Agora leva ele para a beira da piscina, abre uma champanhe. E essa cena é inspirada no Teoria do Medalhão, né, que ele começa a dar dicas para o filho de como que ele deve se portar, como que ele deve fazer para a carreira dele ser bem sucedida. Eu tenho contato, enfim, com figurões do meio jurídico, e é a minha realidade, é o que eu tenho para trabalhar, né? O conto da cartomante, que é um desses contos também de figurão, é um empreiteiro, né? É um empreiteiro envolvido. Não lembro se você cita a Lava Jato, mas parece ser a Operação Lava Jato ou alguma dessas operações
que aconteceram no Brasil na década passada. E ele traz uma cartomante. Esse aí também é baseado em modelo? Não que eu me lembre agora, mas assim, eu não cito especificamente a Lava Jato nominando a operação, mas tem um momento em que o advogado, o empreiteiro está com uma prisão domiciliar em casa, não pode sair, né? E o advogado dele está tentando a liberdade dele, a anulação do processo. Tem uma hora que o advogado diz para ele: conseguimos, anulamos tudo, né? Está descondenado. Então, é uma referência assim, a tudo que aconteceu aqui, né, na Lava Jato. A Cartomante, o título ficou talvez influenciado pelo Conto do Machado, A Cartomante, mas o que possa ter de influência nesse conto é o final ali, que no Conto do Machado também as coisas se encaminham todas para um sentido, né, e no final acontece exatamente o oposto. E aqui nesse conto também tem talvez a influência tenha sido essa, de que tudo se encaminha, o processo é anulado, está tudo indo muito bem, ocorre uma festa e o final não é nada do que estava se desenhando, né? Então, nesse conto teve essa influência, sim, nessa estrutura do A Cartomante do Machado. Você pediu para colocar de epígrafe uma frase do Hilke, em tradução do Manuel Bandeira, é isso, né? Força é mudares de vida. Explica esse epígrafe. Não, a epígrafe não se explica. A epígrafe cada um que entenda. Mas ela fala diretamente com o último conto do livro. Então, é para que quem lê, quando terminar o livro, lembrar da epígrafe e dar como que um fecho para a história. Vocês vão precisar chegar no último conto e daí, quando chegar no último conto, vocês entendam a epígrafe. Tem um tom lírico, várias coisas. Você, no livro, para mim parece isso o tempo inteiro. Tem uma narrativa que é calma e você narra a pessoa, mostra a crônica de pessoas comuns e o lirismo e o sobrenatural, não como história sobrenatural, mas a presença divina aparece, né? Aparece a beleza e aparece a religião. E comenta isso. Deus aparece todo o tempo porque em Deus somos, existimos e nos movemos, né? Não teria como narrar a realidade, não teria como a literatura ser literatura de verdade se a literatura não estivesse imersa em Deus, né? A não ser essa literatura moderna de hoje em dia, que vira as costas para a estrutura mesma da realidade. Se a literatura for realidade transposta, realidade refeita, a literatura necessariamente há de se mover e existir em Deus, né? Falou da literatura feita hoje em dia, né? Tem a literatura do sistema literário vigente e tem a literatura que nós, coitadinhos da Danúbio, estamos fazendo aqui. E você chega a ver uma unidade do que a gente faz, você já leu alguns dos nossos escritores, você tem o teu estilo, você já leu o Fábio, já leu o meu livro, você chega a ver uma unidade que nos distingue? São pessoas que estão levando a sério esse negócio de fazer literatura, de escrever. E, inclusive, essa questão da transcendência é algo presente nos livros dos escritores da Danúbio e completamente ausente na literatura contemporânea brasileira, né? A transcendência, a religiosidade, enfim, a presença de Deus na vida das pessoas, que é algo que não se vê na literatura contemporânea de hoje em dia, nos escritores da Danúbio eles estão resgatando, digamos, isso.